Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pois então, gente, eu vim gravar aqui dentro do carro, que é mais tranquilo, mais calmo, né? A esposa tá ali fazendo a comida e eu vim aqui gravar um complemento da mensagem que eu gravei sobre o confessionário, né? Não o confessionário em si, mas a maneira correta de se receber a confissão de pecados. E eu afirmei e continuo afirmando, né, até que alguém me mostre o contrário, é claro, né? Me convença através das escrituras, eu continuo afirmando que a forma católica é mais é, próxima da Bíblia do que a forma protestante. Porque o católico que se confessa com o padre no confessionário, ele não tem o nome dele citado na missa à noite para todo mundo ridicularizar ele e expor a família dele ao ridículo. Diferentemente de nós que aprendemos que o indivíduo já tem que ser exposto no culto de Santa Ceia, no culto que é a maioria está na igreja, né? Pelo menos em tempos passados era assim. Se disciplinava no culto de Santa Ceia. Então ali se disciplinava e além de disciplinar, se dizia o que o indivíduo fez. Então, desmoralizando ele perante a família, perante os filhos, perante a igreja, fazendo com que ele fosse alvo do julgamento de pessoas que até às vezes eram 10 vezes pior que ele. O exemplo bíblico não confirma, não apoia e não anda junto com o modelo evangélico. Jesus falou de ir repreender a pessoa entre ele e o pecador, depois, se não aceitar, chamar duas testemunhas, e depois, só assim, se ele não aceitar, expor para a igreja. Expor para a igreja é o último recurso, né? Depois ele ensinou também os níveis de contradição. Quando tu peca contra alguém, quando alguém peca contra ti e quando vocês dois são culpados do mesmo pecado. Então, em um, ele mandou ir pedir perdão, em outro, ele mandou ir repreender e no outro, ele mandou ir reconciliar-se. O Senhor ele não generaliza tudo. Ele é específico, ele é cirúrgico. Deus é tremendo. Então, sem sombra de dúvida, o modelo católico ele continua sendo o mais perto da Bíblia. Quando houve a reforma protestante, e aí agora eu vou falar porque eu falei, não falei mal de Martinho Lutero, eu falei a realidade. Eu não quero um quadro desse homem na minha casa, nem de Martinho Lutero e nem de Calvino. Quando houve a reforma protestante, a tese é que era para pôr a Bíblia na mão do povo comum. Os reformadores, porque não foi só Lutero, eles tinham este propósito de fazer o povo comum, o ser comum, comum que eu digo assim, que não fazia parte do clero, ser tão ou mais conhecedor do que um clérigo. Tiraram as escrituras, e graças a Deus por isso, da dependência da tradição da igreja católica. Tudo bem. Mas depois o que aconteceu? Criou-se os catecismos. Catecismo de Wittenberg, catecismo não sei o que, catecismo de não sei o que, confissão de fé. Ou seja, uma, um auxiliar para a pessoa ler a Bíblia. Porque os reformadores lá na frente começaram então agora aquela verborreia deles, dizendo que o povo comum não tinha mesmo capacidade de entender a Bíblia e precisam de uma orientação. O catecismo e a confissão de fé são uma cerca para o povo não ir além da interpretação, né? Mas quem é que determinava isso aí? Então, gente, na verdade, o único que confiou que o ser humano comum, normal, pudesse entender a Bíblia sem auxílio de catecismo, confissão de fé ou tradição, era Jesus. Era Jesus, por isso que ele dizia do livro de Apocalipse: bem-aventurado é quem lê, bem-aventurado é quem ouve e bem-aventurado é quem guarda. E ainda que fosse um símbolo, um livro que tem vários símbolos. Mas Jesus confiava que o ser humano poderia ter contato com as escrituras diretamente sem precisar de um auxiliador.
Os homens, os teólogos, não. Eles criam, então, uma cerca, mas segundo o seu próprio ponto de vista. Pronto, trocou 6 por meia dúzia e nisso se tornou um hipócrita, porque condenou e fez a mesma coisa. Então ficaram meio coisa. Porque alguém pensa que Martinho Lutero era um santo homem de Deus nos moldes que nós conhecemos hoje, né? Martinho Lutero, ele sempre foi católico. Ele não saiu da Igreja Católica. Ele foi expulso. Se ele não fosse expulso, ele estaria na Igreja Católica até o fim da sua vida. Ele nunca desprezou a Santa Ana, e foi a quem ele clamou quando caiu um raio, né? Ele clamou a Santa Ana. Então agora os irmãos, eles têm um dilema a resolver. Martinho Lutero tinha confiança em Santa Ana, mais do que em Jesus, porque foi para Santa Ana que ele clamou. Depois ele veio descobrindo na palavra de Deus a importância da graça de Deus trazida por Cristo, porém sem nunca desprezar Santa Ana. Ele brigou, ele era ignorante, ele era grosso. Martinho Lutero era um homem realmente descontrolado. Ele brigou com um outro reformador, Zwinglio, da Suíça. Por quê? Por causa da transubstanciação. Martinho Lutero tinha na sua mente, até o fim da vida, a doutrina católica da transubstanciação, que a hóstia se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Zwinglio disse para ele que era apenas um símbolo, era um símbolo. Ele não aceitou, não aceitou e brigou até o fim e não se reconciliou com Zwinglio, não se uniu. Então ele não foi o reformador geral. Tinha regiões que tinham um reformador. A Suíça era Zwinglio. Na Alemanha, no Santo Império Germânico Católico, era Lutero. Na França, mais adiante, Calvino. Então Lutero não foi o cabeça da reforma protestante. Antes dele teve outros vultos que já estavam clamando por reformas, como Savonarola. Savonarola, ele já estava lá na cidade que os Messes, né, a família de Metz, dominava. Ele já estava lá em Florença. Ele já estava lá sentando a lenha na vaidade, nas doutrinas erradas do Papa Borgia. Teve outros que já deixaram o caminho preparado. E agora é que é a questão. Lutero, ele batalhou por uma igreja pura? Não, ele batalhou pela autonomia da Alemanha em poder traduzir a Bíblia e ter o seu rito de fé desassociado do Papa. Por quê? Porque era isto que os príncipes eleitores deste Império Germânico queriam. Eles queriam mais poder, eles queriam menos ser submisso ao Papa, eles queriam mais poder de arrecadação. Então, o que eles fizeram? Investiram pesado em Lutero. Se apareceu, não estou na palavra, um maluco aí que tem a coragem de exigir isso daí, vão apoiar ele. Deixa ele na frente e a gente vai junto com ele. Então, teve uma motivação política muito grande por trás da reforma na Alemanha, por causa dos príncipes eleitores do Império Sacro, do Sacro Império Germânico, né? O que acontece? Lutero, ele deu uma ordem para os senhores submeter os camponeses à disciplina, nem que se fosse através da espada. Porque quando ouviram falar de liberdade, olha só, vê como o que o povo entendeu naquela época. Quando Lutero falou de liberdade, do jugo católico, eles pensaram que eles estavam livres do jugo mesmo. Não é isso aí. Eles continuavam debaixo do jugo. Porém, eles achavam que estavam livres, tinham uma liberdade, queriam também entender, queriam dar opiniões, queriam ter o poder de ser alguém. Houve a revolta dos camponeses. E alguém veio dizer para Lutero que os camponeses tinham se revoltado. Lutero ficou nervoso, ficou possesso e mandou os seus senhores pegar na espada. Resultado, mais de 100 mil camponeses mortos. Não é um homem de Deus. Ele era um
grandíssimo antissemita. Mas ele tinha um ódio tão grande que acho que nem Hitler não tinha. Detalhe, Hitler citou o ódio de Martinho Lutero para justificar a matança dos judeus, dizendo que estava cumprindo simplesmente o mandato e o sonho de Lutero. E ele não tinha mentido, não estava mentindo. Antes de morrer, ele escreveu o último livro. O nome do livro era Dos Judeus e Suas Mentiras. Ali, aquele livro ali, ele transpira ódio e preconceito, do começo ao fim. A vontade dele é que os governos das cidades tocassem fogo nas sinagogas com os judeus dentro. Ele tinha ódio dos judeus. Ele era terrível. Então agora eu não sei o que você vai fazer. Se vai divinizar Lutero, que odiava os judeus, ou se vai ficar com os judeus e deixando Lutero de lado. Aí tem aqueles que endividam, aqueles que pegam um busto do Lutero, né? Uma foto e botam um quadro do Lutero dentro de casa. Meu amigo, se for para botar uma foto do Lutero, eu ponho uma foto São Francisco de Assis. Ai, ó, como é que ele está falando ali dos católicos? Dos santos católicos, sim. São Francisco de Assis, ele era um homem rico. E pelo chamado de Cristo, em obediência a Cristo, em amor ao ser humano, ele doou toda a sua riqueza. E foi fazer a obra de Cristo pobre. E me parece até que descalço. Viu isso aí, um padre fazer isso aí, um pastor fazer isso aí? Espera, faz, mas demora. Então, não se compara Lutero com São Francisco de Assis. E Calvino? Calvino mesmo, barbaridade, né? Ele trouxe um jugo pesado para a humanidade com esse Deus seletivo que já escolhia as pessoas para ir para o inferno, fazer as pessoas nascer para jogá-las no inferno para a sua glória, né? A glória do Deus de Calvino é uma glória que exige desespero, danação e sangue. Por causa de suas doutrinas, pessoas interpretaram, certo, é real, erradamente alguns pontos da sua doutrina e então justificaram a legalidade da escravidão, principalmente nos Estados Unidos. Quem legalizou a escravidão foi quem? Os puritanos, reformados, calvinistas. Disseram que Deus fez os negros e os índios inferior aos brancos, é porque eles deviam satisfazer os desejos dos brancos. E ninguém devia se sentir culpado de tratar o inferior como inferior, porque foi assim que Deus criou eles, inferior, para servir o povo eleito. E os inferiores, detalhe, não tinham salvação. Então pode fazer de tudo. É brincadeira, né? Então alguém ficou bravo comigo que eu falei, tem uma estátua de Calvino na minha casa, eu ponho uma da Virgem Maria. Quer comparar Calvino com a Virgem Maria? Quem é que foi mais santo? Quem é que foi mais fiel a Deus, mais amoroso? Tem nem que ver, gente. Nós temos que parar de ser hipócrita, ser fariseu e ver a verdade diante de nós, tá bom? E essa é a realidade. E continuou uma hipocrisia danada. Esse negócio de ter que ir lá confessar o pecado e ser exposto para todo mundo, e daí tu morre. Eu não vi Jesus fazer isso, Paulo não ensinou a fazer isso, a Bíblia não ensina, a não ser em último caso, como uma correção. Mas se o indivíduo já quer pedir perdão, por que tem que ser exposto? Então, continuo afirmando sim, o sistema católico é mais bíblico do que o evangélico na questão de confissão e perdão de pecados. É isso aí.